Capítulo 2. A dimensão restrita do mar. Berço da civilização ocidental, foi também no mar Mediterrâneo que floresceram as atividades marítimas da antiguidade. Unindo todo o mundo conhecido de então, o mar Mediterrâneo foi, desde cedo usado para o estabelecimento de relações entre os povos por ele banhados. Este mar foi não apenas via de escoamento e troca de riquezas, numa intensa atividade comercial que nele se desenvolveu, mas também foi meio de propagação de ideias, que, com os homens, por ele viajavam. Vê-se que o mar teve, como ainda tem, amplo uso, comércio, expansão de ideias e de domínios, fonte de sobrevivência, etc. É preciso, então, entender o nome deste capítulo. Para a antiguidade ocidental, o mar era o mar Mediterrâneo. Apenas ele tinha grande significação para o arquipélago de civilizações que o rodeou. Os barcos que os homens construíram eram próprios apenas para as distâncias relativamente curtas de um mar relativamente fechado. O grande oceano permaneceu desconhecido do homem comum, com raras exceções, até os albores da Idade Moderna. Excetuando-se uma navegação atlântica costeira, mais desenvolvida durante a Idade Média, até então os povos ocidentais e médio-orientais do Velho Mundo, o mundo conhecido, restringiram suas atividades marítimas ao Mediterrâneo. Eis porque o mar teve, em largo período da história da civilização ocidental, uma dimensão verdadeiramente restrita. O modelo imperial, por mar ou por terra. A história documentada do poder marítimo tem início em meio a uma grande crise. O tipo mais comum de crescimento econômico e demográfico dos povos antigos era através da conquista de novas terras e outras gentes. Assim, adquiriam-se, às custas de um vasto investimento em vidas e em equipamentos bélicos, recursos naturais e humanos para a expansão necessária como processo de desenvolvimento e riqueza. Esse modelo econômico de crescimento é chamado modelo imperial, pelo qual se estabeleciam os impérios da antiguidade, repousando sempre sobre a escravização ou a exploração dos vencidos. Tal modelo requeria, portanto, um elemento essencial à sua execução, as forças armadas, sem as quais não haveria, evidentemente, qualquer conquista, porque todas eram realizadas pelo fio da espada. Então, ao se falar em modelo imperial, subentende-se o exercício pleno do poder militar. Grandes operações militares já se faziam entre os antigos, todas de caráter eminentemente terrestre. A primeira vez em que aparece o elemento naval em grande escala foi em um ataque da Ásia sobre a Europa. Trata-se de tentativa, 3 vezes encetada, do Império Persa para dominar a Grécia, durante a segunda metade do século V a.C. Sombras sobre a Grécia. Senhora já da costa oriental do Mediterrâneo, dominando numerosas cidades gregas da Ásia Menor, pretendia a Pérsia expandir mais para o ocidente seus territórios, conquistando a Península Helênica, e, assim, concluir sua dominação sobre os gregos. A primeira dessas tentativas realizou-se em 492 a.C. e constou do envio de um exército, através do Helesponto, Dardanelos atual, e da Trácia, em direção ao interior da Grécia, acompanhado por uma esquadra, que o seguiria pelo litoral do Mar Egeu, a fim de garantir-lhe o flanco esquerdo e o apoio logístico. Tal empresa não deu resultados satisfatórios porque uma boa parte da esquadra persa foi destruída por mau tempo, quando contornava o Monte Athos, junto à costa. Sem o apoio naval, retirou-se o exército invasor para a Ásia, sem levar adiante o seu intento. A segunda tentativa, em 490 a.C., realizou-se através do mar, desembarcando o exército persa na Ática, depois de haver cruzado o Egeu. Mais uma vez frustrou-se a intenção do invasor, com a derrota que sofreu, após o desembarque, junto à Maratona. Vemos já nas 2 primeiras tentativas a presença do elemento naval como de grande importância para a realização do que pretendiam os persas. Entretanto, é na terceira tentativa que veremos a força naval decidir em larga escala toda a campanha. Em 480 a.C., um exército de cerca de 180.000 homens deixou a Ásia Menor e atravessou o Helesponto em direção à Península Helênica. Paralelamente, saiu desse estreito uma grande força naval composta aproximadamente de 1.300 navios, com a mesma missão da primeira invasão. A esquadra persa era composta de navios e marinheiros de diversas origens, pertencentes a estados vassalos do Império Persa, notadamente fenícios e gregos da Ásia Menor, obrigados estes a combaterem seus parentes helênicos. Depois de passar pelo canal de Xerxes, aberto especialmente para se evitar o contorno do Monte Athos, a esquadra prosseguiu ao lado do exército triunfante. Nas Termópilas, a tentativa de Leônidas, rei de Esparta, para conter o avanço inimigo fracassou. Retiraram-se os gregos mais para o sul,
enquanto Atenas era ocupada pelos persas. No istmo de Corinto pararam as forças gregas de terra. Temístocles, o grande chefe grego, também decidirá levar sua esquadra para lá, cerca de 300 navios de guerra. Os persas, além do seu exército, até então vitorioso nessa campanha, contavam ainda com uma força naval de cerca de 800 navios, reduzida que fora por uma sucessão de tempestades, o flagelo dos antigos navios. Restavam aos gregos duas opções: a resistência no istmo de Corinto ou o emprego decisivo de sua esquadra. Ocorreu então a Temístocles a grande ideia: não eram os persas dependentes de suas linhas de comunicações marítimas? Por que não cortá-las? Cabe aqui uma explicação. Os historiadores gregos daquela época exageraram muito o tamanho do exército inimigo, chegando a atribuir-lhe números bem maiores, de até 1 milhão de homens. A fim de cobrir a retirada do exército grego, o rei Leônidas e 300 companheiros puseram-se no desfiladeiro das Termópilas, em ponto capaz de atrasar a marcha do exército inimigo. Intimado por Xerxes a render-se, sob o argumento de que os persas eram tão numerosos que suas flechas cobririam o sol, Leônidas respondeu: tanto melhor, combateremos à sombra. Os espartanos foram massacrados porque um traidor revelou aos persas uma passagem através das montanhas. O exército persa era bastante grande para a época e não poderia encontrar no território ocupado todos os recursos necessários ao seu sustento. Fazia-se, pois, imprescindível a vinda de recursos de fora, o que era garantido pela marinha persa, através do mar Egeu. Deduziu daí, acertadamente, Temístocles que o exército invasor era dependente da marinha para o pleno êxito de suas manobras terrestres. Depois de convencer aos demais líderes, alguns dos quais já ameaçavam desistir, Temístocles conseguiu reunir a esquadra grega em local adequado, no Golfo de Salônica, junto à ilha de Salamina. Atraídos os persas para este sítio, deu-se a famosa Batalha de Salamina, que redundou em grande e memorável vitória dos gregos, bastante inferiores em número. Dispersa a frota inimiga, obtiveram os gregos a superioridade no mar. Sem possibilidade de receber o apoio logístico de que precisava, o exército persa viu-se forçado à retirada. Permaneceu no território helênico apenas uma força terrestre de cerca de 50.000 homens, que foi batida em Plateia, cerca de 60 quilômetros a noroeste de Atenas, em 479 a.C. Na mesma ocasião, em Micale, nas costas da Ásia Menor, os gregos destruíram o resto da esquadra persa, numa batalha naval em terra. Essa campanha foi decidida pelo mar. Dentro do modelo imperial, os persas fizeram uma campanha com íntimas conexões entre o exército e a marinha. Foi posto à prova, pela primeira vez na história, em grande escala, o valor de uma força naval para operação de larga envergadura. Na ameaça persa, o mar foi capital. Era elemento imprescindível para a vitória e foi decisivo para a derrota. Ficou provada a vulnerabilidade dos exércitos operando longe de suas bases, quando dependentes de comunicações marítimas, se estas não forem devidamente conservadas. Mais tarde, Napoleão, no Egito, ficará na mesma situação de Xerxes na Península Helênica, o mesmo sucedendo a muitos outros chefes militares. A marinha salvou os helenos, e com eles, todo o acervo de uma brilhante civilização. O mar neutralizado. Assim como a ruptura das linhas de comunicações marítimas pode implicar a derrota de forças terrestres, como exposto acima, pode-se neutralizar ou eliminar a ação marítima por operações terrestres bem orientadas. Claríssimo exemplo disso é a campanha de Alexandre, o Grande, quando saiu para a Ásia Menor, por via terrestre, para conquistar o Império Persa. Partindo a princípio diretamente contra os persas, Alexandre cruzou o Helesponto em 334 a.C. com cerca de 35.000 homens, atingindo vitoriosamente a cidade de Sardis, na Ásia Menor, que tomou. Sentindo, entretanto, que os persas ameaçavam sua retaguarda com o poder naval de que dispunham, Alexandre decidiu voltar-se para o litoral antes de prosseguir pelo interior. É que os persas ameaçavam desembarcar na Grécia, empregando sua ainda vasta esquadra, ao mesmo tempo que ameaçavam as comunicações de Alexandre com a Macedônia e impediam os portos, que se submeteram aos gregos, de exercerem o comércio marítimo. A estratégia de Alexandre aí foi inversa da de Temístocles em Salamina. Avançou sobre o litoral persa e dominou as bases da marinha inimiga, impedindo-a de dispor dos recursos que só nesses pontos encontraria. Afastado esse perigo, pôde Alexandre completar a conquista da Ásia Persa, dirigindo-se para a Mesopotâmia e o planalto do Irã, chegando a atingir a Índia. Vêem-se assim dois tipos de ação claramente distintos com o mesmo fim. Em um deles,
o mar usado para desarticular atividades militares terrestres, noutro, a ação em terra neutralizando o uso do mar. Ambos são aspectos marítimos da defesa nacional. Delenda Est Cartago. A frase título deste item simboliza uma época, a da curiosa e importantíssima luta entre Cartago, potência marítima de primeira ordem dentro do Mediterrâneo, e Roma, que se afirmava como potência terrestre em plena expansão continental. A causa primordial das chamadas Guerras Púnicas foi a rivalidade comercial marítima. No século II a.C., já Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África, exercia intensa atividade comercial marítima no mar Mediterrâneo. Os romanos haviam acabado de conquistar a Península Itálica, englobando em seu novo território político as cidades gregas do sul da bota italiana. Eles eram excelentes soldados de terra, que em sucessivas campanhas dilataram o que mais tarde formou o Império Romano. Galera grega, acervo iconográfico do Serviço de Documentação da Marinha. Delenda Est Cartago, locução latina que significa é preciso destruir Cartago, usada por Marco Pórcio Catão, chamado Antigo ou o Censor, senador famoso em Roma, entre a Segunda e Terceira Guerras Púnicas. Ele sempre terminava seus discursos com essa expressão, que na íntegra era, ceterum censeo Carthaginem esse delendam, ou seja, e também penso que Cartago deve ser destruída. A expressão abreviada é usada modernamente para exprimir ideia fixa. Vendo a expansão romana, Cartago logo pressionou os gregos da Sicília, produtores de trigo, a fim de manter essa ilha sob sua tutela, antes que Roma se apoderasse dela. A ameaça cartaginesa, entretanto, gerou a grande crise que se iniciou em 264 a.C. e que só terminou após 3 guerras sucessivas, com o arrasamento da cidade de Cartago em 146 a.C. Na verdade, sendo uma ilha o pivô da disputa, a guerra a se travar tinha que ser marítima, e Cartago tinha vantagem. Com sua poderosa e adestrada marinha, os cartagineses punham sua capital a salvo das investidas romanas, enquanto interditavam o comércio marítimo de Roma e pilhavam suas costas. Não restava aos romanos outra alternativa. A serem fragorosamente derrotados por Cartago, tinham que se transformar em nação marítima. Era o grande e grave desafio que a guerra trazia aos latinos. E Roma vai se transformar em potência marítima. Os romanos constroem as necessárias galeras, que lhes são também cedidas pelas cidades gregas aliadas. Os remadores exercitam-se nas areias do rio Tibre, depois, partem para o mar. Para vencerem, põem sua capacidade inventiva à prova e imaginam ter no mar as vantagens que tinham em terra. A tática naval tinha apenas um componente marinheiro, as manobras de aproximação. O resto era como na batalha campal, abordagem e luta corpo a corpo. Entretanto, possuíam os navios de guerra os formidáveis esporões, com que se tentava investir contra o navio inimigo para afundá-lo com toda a sua guarnição, sem necessidade de abordagem. Era preciso evitá-lo. Se os romanos não introduzissem alguma alteração na tática, certamente levariam a pior. Eles não temiam o combate corporal, em que eram superiores aos cartagineses. Mas, e a aproximação das esquadras? Em meio à manobra, os cartagineses, superiores marinheiros, poderiam investir com seus esporões antes de dar aos romanos a oportunidade de se valerem de sua superioridade militar. Inventou-se o corvo, do latim corvus. Foi a solução romana. Constava de uma prancha articulada no pé do mastro e presa à sua extremidade superior possuindo um gancho em forma de bico de corvo, donde o seu nome. Ao se aproximarem do inimigo a uma razoável distância, cerca de 6 metros, os romanos largavam o corvo, que caía sobre a galera inimiga, fazendo-a perder sua mobilidade, já que ficava presa. Pela prancha passavam os soldados de Roma, que iam encontrar seus adversários no convés inimigo. Tal engenho, aliado à total surpresa com que apareceu, foi a causa da primeira grande vitória romana no mar sobre os cartagineses, na Batalha de Maios, na costa da Sicília, em 260 a.C. De Maios em diante, foi uma sucessão de vitórias marítimas para Roma. Forçados pela necessidade, tornaram-se os romanos hábeis marinheiros. Em 241 a.C., fez-se a paz entre as partes beligerantes e Cartago teve que renunciar a quaisquer pretensões na Sicília, além de sujeitar-se a outras exigências. Roma saiu da primeira das guerras púnicas transformada em potência marítima, apta a dirigir sua expansão também pelo mar, como efetivamente o fez posteriormente.
As Segunda e Terceira Guerras Púnicas realizadas entre 218 e 202 a.C. e 149 e 146 a.C., respectivamente, nada acrescentaram de importante ao problema do poderio marítimo. A segunda foi eminentemente terrestre, na qual o gênio cartaginês de Aníbal soube fazer uma potência de tradição marítima como Cartago levar Roma quase à rendição por meio de uma campanha terrestre partida da Espanha, colônia cartaginesa. Era o reverso da medalha, em pleno continente europeu. Mas o domínio do mar, agora com os romanos, foi mais uma vez decisivo. Os romanos levaram um exército para o norte da África e ameaçaram Cartago. Chamado às pressas, Aníbal acabou derrotado na Batalha de Zama, 202 a.C. A Terceira Guerra Púnica foi de aniquilamento, como desejava Catão. Apesar das duas derrotas anteriores, Cartago recuperava-se rapidamente, como a Alemanha no século XX, aproveitando-se de um pretexto mesquinho 23, os romanos arrasaram-na após uma heroica resistência. Cartago, nessa época, não podia fazer guerra sem o consentimento de Roma. Massinissa, rei da Numídia, aliado dos romanos, entrou em luta com os cartagineses, provavelmente por instigação romana. Enviado à África como árbitro, Catão impressionou-se com a recuperação cartaginesa e advogou a destruição de Cartago. As guerras púnicas tiveram um acentuado motivo econômico. Em sua história geral, Políbio já nos conta as rivalidades comerciais entre Roma e Cartago, de cunho marítimo por excelência, perfeitamente sensíveis nas cláusulas de um tratado entre romanos e cartagineses, celebrado muito antes, em 509 a.C., entre os romanos e seus aliados de um lado, e os cartagineses e seus aliados do outro lado, reinará a paz com a condição de que nem os romanos nem seus aliados navegarão além do Cabo Bom, promontório ao norte de Cartago, a menos que a isto sejam obrigados, por tempestade ou por algum inimigo. E no caso em que sejam assim impelidos pela força para além de Cabo Bom, não terão o direito de tomar ou comprar o que quer que seja, com exceção do que for estritamente necessário para repor os seus navios em condições de navegar ou para fazer sacrifícios aos deuses, e deverão partir dentro do prazo de 5 dias. Este trecho não apenas evidencia o cuidado de Cartago em afastar Roma de suas áreas de influência, como mostra sua posição hegemônica antes das guerras. Mare Nostrum. No item anterior, vimos o mar na problemática da expansão dentro do modelo imperial. Foi elemento de conquista, fazendo-se a dilatação dos domínios diretamente por ele, ou usando-se suas facilidades para garantir os movimentos expansionistas, sempre encetados ou levados a efeito pelas forças militares. Cabe agora ver outros aspectos do mar restrito da antiguidade, notando-se a defesa das vias marítimas para sua pacífica utilização e a consolidação das conquistas feitas através do mar. As marinhas de guerra surgiram na aurora da história com uma missão específica que deve ser permanentemente lembrada: a defesa do tráfego marítimo. As primeiras linhas comerciais ao longo das costas mediterrâneas despertaram cedo o desejo do enriquecimento às custas do assalto às embarcações mercantes carregadas de material de troca. Conforme se viu no capítulo 1, a solução encontrada para a proteção aos navios mercantes foi a criação de um tipo novo de navio, com grandes características de mobilidade, embora lhe faltassem resistência ao mar e raio de ação, especificamente dedicado à guerra, tanto defensiva como ofensiva. Mare Nostrum, nosso mar, em latim. Expressão usada pelos romanos para mostrarem seu domínio completo sobre o mar Mediterrâneo. Estava criada a marinha de guerra, em função da necessidade imposta pelas riquezas nacionais, transportadas pela marinha mercante. Diversos problemas tiveram os povos antigos com as atividades piratas. Roma particularmente esteve às voltas com este problema, até que, em 67 a.C., Pompeu limpou os mares romanos da pirataria. Conta-se que Júlio César, quando jovem, foi raptado por piratas marítimos, que o mantiveram prisioneiro até que fosse resgatado. Depois de libertado, Júlio César tornou a seus antigos carcereiros e, acompanhado de soldados, crucificou toda a tripulação pirata. Roma, entretanto, não encontrou logo a paz em seus domínios crescentes. O período de 133 a 131 a.C. foi acidentado pela Guerra Civil, que agitou a República com problemas gerados pela sua própria expansão. As estruturas romanas não resistiam mais às novas condições da imensidão de suas terras e da multiplicidade de seus habitantes. As diversas disputas internas, que haviam de durar 100 anos, encontraram um ponto final no caso do triunvirato Otávio Marco Antônio Lépido. Afastado o último, restavam Otávio no Ocidente e Marco Antônio no Oriente, este de amores com a soberana do Egito, Cleópatra.
Dizia-se insistentemente que Alexandria iria tornar-se a capital da República Romana. Otávio partiu contra Marco Antônio, então na Grécia em companhia de Cleópatra, próximo a Ácio, Actium. Persuadidos de estarem servindo a uma causa alienígena, muitos dos soldados de Marco Antônio passaram-se para Otávio durante a campanha. Percebendo a dificuldade de obter uma vitória terrestre sobre o adversário, Marco Antônio resolveu tentar a sorte no mar, enfrentando os navios de Agripa, almirante de Otávio. Em caso de êxito, poderia apelar posteriormente para uma batalha terrestre. Em caso de fracasso, poderia retirar-se para o Egito, por via marítima, em companhia de Cleópatra. As forças mediram-se ao largo do Golfo Ambraciano, na Grande Batalha de Ácio, em 31 a.C. incapaz de vencer os navios de Agripa, mais ágeis e manobreiros do que os seus, Marco Antônio viu desfazerem-se no mar os sonhos de seu império. Navio europeu do século XIV, vendo-se, bem definidos, os castelos de proa e de popa para a defesa das guarnições. Reproduzido do livro O Navio de Bjorn Landstrom. Otávio teve em Ácio a vitória militar necessária à união da República sob sua tutela exclusiva. Senhor, assim, do poder romano, Otávio pôde receber o imperium, isto é, os poderes civil, militar e religioso e reformar as instituições romanas, a fim de que fossem atendidas as urgentes necessidades políticas, econômicas e militares das vastas terras de Roma. E o Império Romano uniu-se sob o novo Augustus, Príncipes e Pontifex Maximus, à volta do velho mar de todas as civilizações do Ocidente e do Oriente Próximo, que na antiguidade compuseram a história do homem ocidental, o mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum dos romanos. Somos inclinados a imaginar a Roma imperial como uma potência terrestre, suas regiões sendo ligadas entre si pelo melhor sistema de estradas dos tempos antigos. Este conceito é apenas parcialmente verdadeiro. Muito mais importante do que quaisquer comunicações terrestres para conservar a união do Império eram o mar Mediterrâneo e as outras águas que banhavam suas costas. A história do mar e sua participação na história imperial não são dramáticas nem dinâmicas, e por isso, tendem a não apresentar registro. No entanto, o humilde mercador, distribuindo os produtos de qualquer parte do Império para todas as partes, transportando os procônsules e suas legiões de apoio para os domínios de além-mar, conduzindo os apóstolos e seus sucessores com a mensagem do cristianismo, teve parte indispensável na formação e na preservação do maior de todos os impérios da antiguidade. Durante 5 séculos depois de Ácio, navios mercantes movimentaram-se do Mar Negro para a fronteira atlântica, protegidos apenas por pequenas forças de navios patrulha para impedir as atividades piratas. O Mediterrâneo inteiro e quase suas águas tributárias haviam se tornado um mar fechado, com todas as costas e bases navais controladas por Roma. Em terra e no mar estabeleceu-se a Pax Romana, o mais longo período de relativa paz na história. Civilização contra a barbárie. Por ocasião da instalação da capital do Império Romano na antiga Bizâncio, que passou a chamar-se Constantinopla, em 328 de nossa era, já a marinha imperial romana não apresentava a pujança que a caracterizara no começo dos tempos imperiais. Civilização bárbara. Os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que habitavam além das fronteiras do Império Romano. Anteriormente os gregos também procediam assim. Depois da divisão do Império em 2 partes, Oriente e Ocidente, problemas os mais diversos surgiram no quadro militar dos latinos, ocidentais, e gregos, orientais. A invasão dos bárbaros para o ocidente europeu não implicou nenhuma campanha naval. Foram invasões terrestres, começadas por via pacífica e concluídas com as grandes correntes migratórias que transpuseram os rios Reno e o Danúbio para o coração do império. Foi assim que, em 476, a cidade de Roma foi ocupada por um pequeno povo bárbaro, os Érulos, e o último César, Rômulo Augusto, foi deposto. Assim terminou o Império Romano do Ocidente. No Império Romano do Oriente, entretanto, fatos marcantes ocorreram, já mais tarde, em plena Idade Média, que tiveram profunda significação em termos navais, nas constantes tentativas de desintegração daquele remanescente império. Desta vez, entretanto, a ameaça vinha dos árabes. A sombra do crescente. Maomé pregara aos árabes de 622 a 632. De um povo disperso formou-se uma multidão de fiéis desejosa de conquistar o mundo para lá. Veneradores da memória do profeta, cedo partiram os maometanos para uma imensa aventura de conquista. Em 637, haviam já submetido Jerusalém. Logo no início do século VIII, os árabes dominavam desde o rio Indo, a leste, até o Cáucaso, ao norte, e a costa do Atlântico a oeste.
Seu império se encurvava como uma cimitarra oriental ao longo da costa da África até o coração da Espanha e ameaçava toda a cristandade. A invasão árabe é certamente sem paralelo na história, pela sua rapidez e extensão. Realmente, subiram os maometanos para a Europa Ocidental através da Península Ibérica, onde deixaram indeléveis sinais de sua cultura. Tentaram, sem dúvida, prosseguir, não conseguindo realizar seu intento por encontrarem a notável resistência oferecida pelos cristãos de Carlos Martel, de França. Contudo, impregnaram a região ibérica com seus traços, a começar pelo rochedo de Tarik, Jebel al-Tarik, hoje Gibraltar. Contidos a oeste, não desistiram os árabes de tentar o prosseguimento de sua expansão a leste, onde um grande obstáculo se opunha a seus propósitos, a cidade de Constantinopla, baluarte do Império Romano do Oriente. Nas lutas pela conquista de Constantinopla, são vistas grandes campanhas navais decisivas na sorte da Europa Oriental. Diversas investidas fizeram os maometanos por mar e por terra, até que a invenção do fogo grego, aparecido em 677, no quarto ano de sítio que sofria a capital oriental, permitiu ao imperador Constantino IV, conhecendo as possibilidades da nova arma, empregá-la com pleno êxito contra seus inimigos, destruindo a esquadra árabe junto ao Mar de Mármara. Sitiada ainda diversas vezes no correr dos séculos seguintes por árabes e turcos, Constantinopla sustentou a luta e permaneceu fora do alcance dos estrangeiros que pretendiam dominá-la. Ela, contudo, quis salvar a civilização cristã do Ocidente, obstando o avanço de seus inimigos, veio a ser, por ironia da história, pilhada barbaramente pela Quarta Cruzada, cristã, de 1204. Finalmente, fraca em terra e no mar, Constantinopla caiu em mãos dos turcos, em 1453. O navio de guerra medieval. Todas essas lutas no mar eram realizadas a bordo de navios a remo. Na Alta Idade Média um tipo de navio comumente empregado foi o dromon, palavra significando navio rápido ou navio corredor. Tarik foi o chefe mouro que invadiu a Península Ibérica em 711. O fogo grego era mistura altamente inflamável, que resistia até mesmo à ação da água e que aderia fortemente à madeira das embarcações em que caía. Sua composição é desconhecida até hoje, mas parece que alcatrão e enxofre dela faziam parte. O lançamento era feito por meio de tubos-sifões, foi antepassado do moderno lança-chamas. 1453. Essa data é considerada pela maioria dos historiadores como o fim da Idade Média, embora alguns prefiram a descoberta da América, 1492. Alta Idade Média, parte mais antiga da Idade Média até cerca do século X. Tinha duas ordens de remos, conduzindo uma tripulação de cerca de 300 homens. No meio desse navio elevava-se um grande castelo construído com través e com seteiras para os arqueiros. No castelo de proa elevava-se uma espécie de pequena torre, talvez giratória, da qual, desde a invenção do fogo grego, certos tubos, que eram uma espécie de canhões primitivos, lançavam uma substância inflamada sobre os conveses do adversário. O dromon tinha 2 mastros de velas latinas e 30 a 40 remos em cada bordo. Tanto os cristãos como os árabes combatiam com esse tipo de navio. O navio a remos ainda foi amplamente usado no mar Mediterrâneo para fins militares. Depois da invenção do canhão, este foi adaptado à proa das galeras, de modo a atingir o inimigo pela frente, durante a aproximação das esquadras. De outra forma não podia ser, aliás, já que os bordos eram tomados pelos remos, que compunham o aparelho propulsor dos navios. Por ocasião das disputas entre a cristandade e os mouros, durante o século XVI, no mar Mediterrâneo, deu-se a última grande ação entre navios de remos na história naval. Foi a Batalha de Lepanto, travada em 1571, junto à Península Helênica, que resultou em vitória para os cristãos, sem, contudo, grande significação estratégica, já que não foi explorada devidamente. Embora reduzidos em sua ameaça contra a Europa, os muçulmanos, ainda por muitos anos, mantiveram atividades predatórias que fustigavam o comércio marítimo mediterrâneo. No próximo capítulo veremos que o navio a remos ainda foi usado por piratas até o século XVIII. A arma do diabo. O aparecimento da pólvora veio dar novas dimensões à guerra e criou na mente dos homens pacíficos um grande temor, muito semelhante, guardadas as devidas proporções 36, com o que hoje se observa em relação às armas nucleares. Vela latina é a que se enverga no sentido longitudinal do navio, sendo triangular ou irregularmente trapezoidal, ao contrário da vela redonda, que é transversal e quadrada, que se torna redonda quando enfunada pelo vento.
A Batalha de Lepanto é das poucas ações navais importantes sem estar ligada a alguma campanha terrestre. Foi o caso das batalhas navais da guerra entre Inglaterra e Holanda no século XVII, de objetivos puramente marítimos. A pólvora já era conhecida dos chineses talvez desde a época em que viveu Cristo. Marco Polo conta que viu belos fogos de artifício na China. Mas sabe-se que, pelo menos uma vez, os chineses empregaram a pólvora na guerra, sob a forma de foguetes. Foram os árabes que transmitiram aos europeus a fórmula da pólvora. Na Europa, 3 nomes estão ligados à sua divulgação, por coincidência, todos 3 religiosos: Rogério Bacon, Bertoldo Schwartz e Alberto, o Grande. As primeiras armas chamadas de fogo foram os canhões, só muito depois é que surgiram as armas portáteis. Os foguetes que, como já vimos, foram anteriores aos canhões, só voltaram a ter importância no século XX. A invenção do canhão determinou profundas alterações na história e não apenas de caráter militar. Contribuiu para o fim do feudalismo, já enfraquecido pelas cruzadas, em benefício do poder dos reis, porque estes, apoiados pela burguesia, tinham mais recursos financeiros para comprar a nova arma. A arma de fogo portátil, então, contribuiu sensivelmente para diminuir a desigualdade social, porque permitia que qualquer miserável plebeu abatesse o mais nobre dos cavaleiros, como disse, horrorizado, um cronista da época. De fato, o plebeu era o homem que lutava a pé e que pouca chance tinha no combate contra o nobre pesadamente armado a cavalo, até então. Na marinha, o canhão forçou lentamente o abandono do navio a remos que, embora mais manobreiro que o navio à vela, não podia conduzir o mesmo número de canhões que este. Nós, homens do século XX, que tanto nos impressionamos com a bomba de hidrogênio, talvez ainda não nos tenhamos dado conta que o canhão foi muito mais importante para a história em geral do que a bomba, pelo menos até agora. Nunca é demais salientar que a história deve ser compreendida dentro de cada época e não com os olhos e o pensamento de hoje. O fato de serem frades não deve causar estranheza, pois, na Europa medieval, a ciência estava praticamente restrita aos conventos. Guerra e comércio na Idade Média. Durante toda a Idade Média, o comércio marítimo intensificou-se no Mediterrâneo, tendo como principais intermediários as cidades italianas, verdadeiras potências mercantis e financeiras da Europa. Mantinham elas grandes frotas comerciais, realizando as trocas através de entendimentos com os árabes, já que as mercadorias orientais, de grande aceitação na Europa, antes de chegarem às margens mediterrâneas passavam pelas terras do Oriente. Mesmo após a descoberta da rota marítima para o Oriente, contornando o continente africano, o comércio mediterrâneo se manteve, embora em declínio, constituindo grande preocupação para Veneza e outras cidades italianas que o monopolizavam. No Atlântico, os empreendimentos náuticos foram de caráter diverso. Durante a Idade Média já se realizavam viagens costeiras entre o mar Mediterrâneo e o norte da Europa, com fins comerciais. A Guerra dos 100 Anos ativou particularmente esse comércio marítimo, em face da conflagração nos territórios continentais. A Inglaterra, sempre notável pela maneira de resolver seus problemas, apresentou um sistema interessante para o emprego dos navios. Havia um acordo entre o rei e os armadores, pelo qual estes cediam seus navios ao governo em caso de necessidade, para que servissem como navios de guerra. Para isso, os navios mercantes sofriam uma pequena alteração. Na proa e na popa construíam-se armações de madeira, no formato de torres, destinadas a abrigar os soldados embarcados caso o navio fosse abordado, para que dali pudessem prosseguir no combate. Isso porque a tática naval da Idade Média, mesmo para navios a pano, como era o caso dos que navegavam no Atlântico, era a abordagem. As manobras eram no sentido de aproximar os navios para permitir essa abordagem. O pouco poder ofensivo dos primitivos canhões impunha que essa arma fosse empregada contra o homem e não contra o material, já que neste não faria dano considerável. Geralmente, a tripulação vencida era jogada pela borda. Sendo fracos em seu poder ofensivo, esses canhões navais primitivos eram chamados de menquilhas, por só causarem dano forte nos homens. Só mais tarde, aperfeiçoando-se os canhões navais e aumentando-se seu tamanho e poder, eles foram chamados de ship killers, porque danificavam os navios fortemente. Com o tempo, verificou-se que as tais armações construídas na proa e na popa dos navios mercantes, para abrigar soldados no caso de abordagem, eram úteis mesmo em tempo de paz, pois facilitavam a defesa do navio contra piratas. Com isso, os navios mercantes passaram a manter essa adaptação em caráter permanente. O que deu origem aos castelos de proa e de popa dos navios, que ainda hoje se vêem na arquitetura naval.
Essa integração entre marinha de guerra e marinha mercante foi significativa, pois não podemos compreendê-las isoladamente. E a Inglaterra, que mais tarde dominou os mares, só organizou sua marinha de guerra como força militar independente e regular no reinado de Henrique VIII, de 1509 a 1547, já no século XVI. Daí em diante, sempre no interesse da expansão de seu comércio marítimo e de suas atividades coloniais, os ingleses fizeram crescer proporcionalmente sua Royal Navy, até vê-la a maior e a mais poderosa do mundo.